Homem tenta diminuir mulher no hotel, mas ela era a dona milionária. Só que ninguém ali fazia ideia disso ainda. A senhora tem certeza de que este é o hotel certo? A pergunta veio acompanhada de um sorriso torto. Ela estava parada no saguão principal, segurando apenas uma bolsa simples. Nada de marcas caras, nada que gritasse dinheiro. O cabelo preso de qualquer jeito, roupa discreta, expressão cansada de quem tinha viajado a noite inteira. Tenho sim, respondeu ela, educada. Tenho uma reserva. O homem atrás do balcão levantou os olhos lentamente, analisando-a de cima a baixo. Porque esse hotel, ele fez uma pausa proposital, não é exatamente barato. Algumas pessoas na fila ouviram. Um casal trocou olhares. Um homem riu baixo. A humilhação foi sutil e cruel. Eu só preciso confirmar meu nome, disse ela, mantendo a calma. Documento e cartão, respondeu o recepcionista seco. Aqui não aceitamos improviso, nem pix de última hora. O tom foi claro. Você não pertence a esse lugar. Ela entregou os documentos sem discutir. O homem digitou devagar. Parou, franziu a testa. Estranho, murmurou. Algum problema? Ela perguntou. Ele suspirou, já impaciente. A reserva é numa suíte presidencial. Deve haver algum engano. O homem atrás dela na fila se intrometeu. Suíte presidencial? Riu. Moça, isso custa mais do que muita gente ganha no ano. Nem com empréstimo. Risos abafados. Ela sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha, mas por reconhecer aquele olhar. O olhar de quem mede valor pela aparência. Pode conferir de novo, disse ela, firme. O recepcionista bufou. Olha, senhora, não precisa insistir. Já vi muita gente tentar dar golpe aqui. Gente que depois sai dizendo que foi humilhada. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu, com calma demais, para quem estava sendo diminuída. Interessante você falar isso. Por quê? Ele ironizou. Ela apoiou a bolsa no balcão. Porque esse hotel foi construído exatamente para que ninguém fosse tratado assim. O recepcionista riu. A senhora está dizendo que entende mais do hotel do que quem trabalha aqui? Ela levantou o olhar, finalmente encarando-o. Estou dizendo que talvez você não saiba com quem está falando. O homem da fila cruzou os braços. Então fala logo, disse debochado. Quem você acha que é? Ela respirou fundo e respondeu. A pessoa que manda em tudo isso. Silêncio. O recepcionista riu alto. Claro, e eu sou bilionário. Ela não riu. Pegou o celular, digitou algo. Apenas uma mensagem curta. Pix enviado. Na descrição, confirme a presença. Cheguei. O celular do gerente do hotel vibrou no mesmo instante. E o saguão estava prestes a parar. Não sai daqui, porque o que vai acontecer nos próximos minutos vai virar esse hotel de cabeça para baixo. E já se inscreva no canal e clique no joia. O recepcionista ainda ria. A senhora acha mesmo que um Pix vai resolver alguma coisa aqui? Ela não respondeu. Guardou o celular com calma, como quem já tinha visto aquela cena antes. Muitas vezes. Olha, continuou ele, se a senhora quer um quarto mais simples, talvez eu consiga algo no anexo. Agora, suíte presidencial. Isso é para gente rica de verdade. A palavra rica veio carregada de desprezo. Ela respirou fundo. Você sabe por que eu não uso joias? Perguntou do nada. O homem franziu a testa. E como? E por que eu não cheguei com motorista, nem mala de marca, nem postura de quem quer impressionar? Ele deu de ombros. Cada um tenta parecer importante do jeito que consegue. Ela assentiu devagar. Exatamente. Tentar parecer. Naquele momento, o elevador do saguão se abriu com pressa. Um homem de terno escuro saiu quase correndo, celular na mão, visivelmente nervoso. O gerente geral do hotel. Onde ela está? Perguntou a um funcionário. O recepcionista apontou ainda confiante. Ali, a moça que está tentando dar golpe. O gerente empalideceu. Golpe? Repetiu engolindo seco. Ele se aproximou rapidamente. Boa noite, senhora Helena, disse, com a voz contida. Não sabíamos que a senhora chegaria hoje. O saguão inteiro silenciou. Sabiam sim,
respondeu ela. Eu avisei que viria sem aviso formal. O recepcionista congelou. Espera, murmurou alguém na fila. Helena! O gerente respirou fundo. Para quem não sabe, disse olhando ao redor, esta é Helena Duarte, fundadora, controladora, dona de 78% deste hotel. O mundo parou por 2 segundos. O homem que rira antes sentiu o estômago afundar. Dona... gaguejou o recepcionista. Helena olhou diretamente para ele. Sim, a milionária que você acabou de tentar diminuir. O silêncio virou peso. Eu costumo chegar assim, continuou ela, porque gosto de ver como as pessoas tratam quem acham que não tem dinheiro. Ela deu um passo à frente. Hoje, você achou que eu era alguém que poderia ser humilhada. O recepcionista tentou falar. Senhora, eu não sabia exatamente, ela respondeu. Você não sabia, e foi por isso que fez. O gerente abaixou a cabeça. Senhora Helena, peço desculpas em nome do hotel. Ela levantou a mão. Ainda não. O clima ficou tenso, porque a revelação tinha acabado de acontecer, mas a consequência ainda não. O recepcionista sentiu o chão sumir. As mãos tremiam levemente sobre o balcão. O sorriso debochado tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Senhora Helena, eu realmente não fazia ideia, disse ele apressado. Aqui lidamos com muitos golpes, pessoas tentando entrar sem pagar, usando Pix falso, cartão clonado. Ele falava rápido demais. Helena permaneceu em silêncio, observando. Eu só estava fazendo meu trabalho, continuou ele. Não foi pessoal. O homem que estava na fila tentou ajudar. Hoje em dia está difícil confiar. Muito dinheiro envolvido, sabe? Helena virou lentamente o rosto para ele. Engraçado, disse, calma. Quando alguém é tratado com respeito, nunca chamam isso de trabalho. Só chamam quando envolve humilhação. O gerente tentou intervir. Senhora, vamos resolver isso em particular. Não, Helena respondeu. Aqui mesmo está bom. Ela apoiou as mãos no balcão. Você disse que esse hotel não era barato, falou, olhando para o recepcionista. Que eu não parecia alguém que pudesse pagar uma suíte presidencial. Ele engoliu seco. Isso te deu o direito de me diminuir? Não, murmurou ele. Te deu o direito de rir, de ironizar, de sugerir que eu precisava de empréstimo para estar aqui? Silêncio. Você sabe qual é o problema de quem mede pessoas pelo dinheiro? Perguntou Helena. Sempre erra. Ela respirou fundo. Eu não fiquei milionária tratando gente assim. Fiquei observando, aprendendo e lembrando de cada vez que tentaram me fazer sentir pequena. O recepcionista baixou os olhos. Me desculpe, disse. De verdade. Helena inclinou a cabeça. Desculpas só têm valor quando vêm antes da queda. Ela virou-se para o gerente. Quero acessar agora as câmeras do saguão. De hoje, de ontem, do mês inteiro. O gerente arregalou os olhos. As câmeras? Sim, respondeu. Quero ver como vocês tratam quem parece não ser rico. O recepcionista levantou o olhar, assustado. Senhora, isso não é necessário. Helena o encarou. Quando alguém é humilhado, nunca é só uma vez. O saguão estava em silêncio absoluto. Clientes observavam. Funcionários paralisados, o clima pesado. Aquela não era apenas uma noite de constrangimento, era o início de um ajuste de contas. A sala de monitoramento era fria, luzes baixas, telas por todos os lados, o passado passando em alta definição. Helena ficou de pé, braços cruzados. O gerente sentou-se rígido. O recepcionista permanecia atrás, em silêncio. Avança, disse Helena. As imagens mostraram o saguão em diferentes dias. Uma senhora simples tentando se explicar. Um rapaz com mochila pedindo informação. Um casal cansado de viagem. O mesmo balcão, o mesmo recepcionista. Documento. Esse hotel não é para você. Tem certeza que pode pagar? O tom variava, mas a essência era a mesma. Humilhação. Pausa, disse Helena. Ela apontou para a tela. Olha o corpo, falou. O sorriso torto, o olhar de cima para baixo. O gerente pigarreou. Talvez ele só esteja seguindo protocolos. Protocolo não ri. Helena cortou. Protocolo não ironiza Pix.
Protocolo não sugere empréstimo para diminuir alguém. O recepcionista tentou se defender. Eu só achei que... Achou, Helena interrompeu. E achismo é onde a dignidade morre. Ela pediu para avançar mais. As imagens mostraram algo pior. Outros funcionários aprendendo o mesmo comportamento. Quando a liderança permite, Helena disse, o abuso vira cultura. O gerente fechou os olhos. Quantas pessoas saíram daqui se sentindo humilhadas? Perguntou Helena. Quantas nunca mais voltaram? Silêncio. Vocês acham que isso não custa dinheiro? Continuou. Custa reputação, custa retorno, custa futuro. Ela respirou fundo. Eu cheguei hoje simples de propósito. Queria saber se este hotel respeita pessoas ou apenas ricos. As telas continuavam rodando. Era claro, não foi um erro, foi um hábito. Helena se virou para o gerente. E hábitos assim precisam acabar. Ela saiu da sala. O recepcionista ficou para trás, pálido. Porque agora ele entendia. O problema não era ter humilhado uma milionária. Era ter humilhado todo mundo. O recepcionista respirava fundo, como se o ar tivesse ficado pesado demais. Senhora Helena, começou, a voz falhando. Eu posso melhorar. Posso mudar. Me dá uma chance. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Você sabe o que mais escuto de quem humilha? Perguntou, sem elevar o tom. Eu posso mudar. Ela caminhou lentamente pelo saguão vazio. Mas quase nunca escuto isso antes da exposição. O gerente tentou intervir. Helena, ele trabalha aqui há anos, conhece o sistema, os hóspedes, os fluxos. Demitir agora pode gerar custo, processo, dor de cabeça. Ela se virou para ele. Você está falando de dinheiro, disse. Eu estou falando de caráter. O gerente engoliu seco. A empresa pode pagar uma indenização, continuou ela. Pode pagar advogado, pode pagar empréstimo se for preciso. Ela parou à frente do recepcionista. O que não pode pagar é a dignidade de quem foi humilhado. O homem começou a chorar. Eu não sou uma pessoa ruim, disse. Eu só aprendi assim. Helena assentiu devagar. Esse é exatamente o problema. Gente ruim não se acha ruim. Gente treinada errado acha normal. Ela abriu uma pasta fina. Aqui está o relatório preliminar. Reclamações ignoradas, avaliações internas mascaradas, elogios forçados. O recepcionista arregalou os olhos. Vocês sabiam disso? Perguntou Helena ao gerente. Ele desviou o olhar. Sabia de algumas coisas. E deixou acontecer. Ela completou. Porque dava resultado rápido. Ela respirou fundo. Liderança que tolera abuso, participa dele. O recepcionista caiu em si. Então, acabou? Perguntou em voz baixa. Helena respondeu com firmeza, mas sem crueldade. Para você aqui. Sim. Ela fez uma pausa. Mas se você aprender com isso, talvez não acabe como pessoa. O gerente tentou argumentar mais uma vez. Helena, pense no impacto, na imagem, no barulho. Ela sorriu de leve. O barulho já existe. A diferença é que agora ele vai significar algo. Ela se virou para a equipe. A partir de hoje, este hotel não vai mais confundir exigência com humilhação, nem status com valor humano. O recepcionista saiu cabisbaixo, sem aplausos, sem humilhação pública, mas com uma lição que doía mais do que um grito, e aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, o hotel acordou diferente. Não houve comunicado espalhafatoso. Não houve boato oficial. Houve ação. Helena chegou cedo e pediu uma reunião curta com todos os líderes de turno. A partir de hoje, disse, este hotel não mede hóspedes pelo que aparentam ter. Mede pelo respeito que merecem. Alguns assentiram em silêncio. Outros engoliram seco. Treinamento obrigatório, continuou. Atendimento humanizado. Avaliação real de conduta. Quem confundir autoridade com humilhação, não fica. Ela abriu um relatório simples. Reclamações antigas serão reabertas. Todas. Inclusive as ignoradas porque não valiam o esforço. O gerente franziu a testa. Isso pode gerar reembolso, custos, perda de dinheiro. Helena respondeu sem hesitar.
Perda de dinheiro é expulsar cliente com arrogância. O resto é investimento. Os supervisores começaram a circular pelo saguão com outro tom. Bom dia, posso ajudar? Fique à vontade. Parece pouco, mas para quem já foi humilhado, muda tudo. Um hóspede simples que chegara no fim da tarde estranhou. Aqui sempre foi assim? Uma funcionária respondeu sorrindo. Estamos aprendendo a ser melhores. Nos bastidores, a mudança custava. Cancelamentos antigos exigiram Pix de reembolso. Contratos de treinamento foram pagos à vista. Nada de empréstimo para tapar erro. O caixa aguentava. Isso vai apertar, alertou o financeiro. Helena assentiu. Apertar agora, para não quebrar depois. À noite, ela caminhou pelo saguão vazio e parou diante do balcão onde fora diminuída. Passou a mão na superfície fria. Não foi pessoal, murmurou. Foi estrutural. E estruturas só mudam quando alguém decide pagar o preço. Mas o preço não seria só financeiro, porque a história começava a sair das paredes do hotel. E quando sai, ela cresce. Não demorou para os hóspedes perceberem. Fui tratado diferente dessa vez. O atendimento mudou. Parecia outro hotel. Um comentário virou 2. 2 viraram dezenas. As avaliações começaram a subir. Não por luxo, não por preço, mas por respeito. Uma mulher escreveu: cheguei simples, cansada, com medo de ser julgada. Fui acolhida. Um homem comentou: já fui humilhado aqui antes. Voltei por curiosidade. Hoje fui tratado como gente. Helena acompanhava tudo em silêncio. Isso é marketing? Perguntou alguém do financeiro. Não, respondeu ela. Isso é consequência. Mas nem todo mundo gostou. Um ex-cliente influente reclamou. Sempre frequentei esse hotel porque era exclusivo. Agora qualquer um entra. Helena leu a mensagem com calma. Exclusividade não é humilhação, respondeu. É excelência. A resposta viralizou. Ela disse tudo. Hotel bom é o que respeita. Ao mesmo tempo, o antigo recepcionista postou algo nas redes. Fui demitido injustamente. Fui exposto. Isso é perseguição. Os comentários se dividiram. Ele só estava fazendo o trabalho. Tratar mal também é escolha. Helena não comentou. Quando a verdade aparece, disse ao gerente, o barulho é inevitável. O gerente assentiu. E o financeiro? Perguntou. Vamos segurar? Helena abriu um gráfico. Reservas subiram. Permanência média aumentou. Menos cancelamento, mais retorno. Ela fechou o notebook. Respeito dá lucro, mas a maior prova ainda estava por vir, porque naquela noite, Helena faria algo que ninguém esperava. Algo que fecharia o ciclo da humilhação com justiça. Era quase meia-noite quando Helena pediu para falar com o gerente. Chame o ex-recepcionista, disse ela, surpreendendo a todos. O gerente arregalou os olhos. Tem certeza? Tenho. Minutos depois, o homem entrou no hotel novamente. Rosto abatido, olhos cansados, a postura de quem perdeu tudo em poucas horas. A senhora me chamou? Perguntou sem levantar a cabeça. Helena assentiu. Chamei. O silêncio pesou. Eu poderia simplesmente seguir em frente, começou ela. Você já perdeu o cargo? Já perdeu o status? Já sentiu um pouco do que fez os outros sentirem? Ele engoliu seco. Mas eu quero entender uma coisa, continuou. Você percebeu o que fez? Ele demorou alguns segundos. Eu achava normal, respondeu. Todo mundo fazia. Quem parecia não ter dinheiro. A gente tratava diferente. Helena fechou os olhos por um instante. Esse é o problema, disse. A humilhação começa quando alguém acha que vale mais do que o outro. Ela se levantou. Eu também já fui humilhada assim, em aeroporto, em banco, em hotel, quando eu não parecia rica o suficiente. O homem levantou o olhar pela primeira vez. Então por que não me destruiu de vez? Perguntou. Helena respirou fundo. Porque justiça não é vingança. Ela abriu um envelope. Aqui está o contato de uma rede hoteleira menor. Eles sabem do que aconteceu, sabem do erro e sabem que você precisa reaprender. O homem arregalou os olhos. Isso é uma chance?
É uma oportunidade, corrigiu Helena. Chance você já teve antes. E desperdiçou. Ela deu um passo à frente. Se você voltar a humilhar alguém, não será problema meu, mas será uma escolha sua. O homem segurava o envelope com as mãos trêmulas. Por quê? Perguntou. Depois de tudo? Helena respondeu sem hesitar. Porque alguém um dia me estendeu a mão quando eu não parecia valer nada. O homem começou a chorar. Não de medo, de consciência. Obrigado, murmurou. Helena apenas assentiu. Naquela noite, ela provou algo que poucos entendem. O verdadeiro poder não está em esmagar quem errou, mas em decidir o que fazer depois da queda. As semanas seguintes mostraram algo curioso. O hotel não apenas se recuperou, ele evoluiu. Funcionários que antes trabalhavam no automático agora sorriam de verdade. O atendimento ficou mais atento, mais humano, não por medo de punição, mas por compreensão. Engraçado, comentou uma camareira. Nunca pensei que tratar bem fosse dar menos trabalho. Helena ouviu e sorriu de leve. Dá menos trabalho, porque dá menos conflito, respondeu. Os números confirmaram. Reservas subiram 18%, anunciou o gerente financeiro. E o mais estranho, sem promoção. Helena assentiu. Pessoas voltam onde se sentem respeitadas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o ex-recepcionista começava de novo. O hotel menor não tinha luxo, nem status, nem hóspedes famosos, mas tinha algo diferente. No primeiro dia, uma mulher simples chegou cansada, segurando uma criança no colo. Ele respirou fundo e lembrou. Boa noite, senhora. Posso ajudar? A mulher sorriu aliviada. Naquele instante, algo mudou. Ele percebeu que o poder que antes usava para humilhar, agora podia usar para acolher. De volta ao hotel principal, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Um Pix simbólico havia sido enviado para a fundação interna do hotel. Valor pequeno. Mensagem curta. Obrigado por não fazer o que todo mundo faria. Helena fechou o celular. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre quebrar ciclos. Mas ainda faltava algo. O mundo precisava ouvir a história completa. E quando isso acontecesse, a lição final seria impossível de ignorar. A matéria saiu numa manhã de terça-feira. Nada sensacionalista, nada exagerado. O título era simples e poderoso. Dona de hotel testa atendimento disfarçada e expõe cultura de humilhação. Helena leu em silêncio. O texto contava tudo. A chegada simples, a tentativa de diminuição, a revelação da identidade, as mudanças internas e principalmente a pergunta que ninguém gostava de responder. Como você trata alguém quando acha que ela não tem dinheiro? As redes sociais explodiram. Isso acontece em todo lugar. Já fui humilhado assim. Ela não gritou. Ela mudou o sistema, mas também surgiram críticas. Fácil falar sendo milionária. Quero ver viver sem dinheiro. Helena foi questionada numa entrevista curta. A senhora fez isso para aparecer? Ela respondeu sem hesitar. Não, fiz para lembrar que humilhação é escolha, não acidente. O jornalista insistiu. O recepcionista não sabia quem a senhora era. Exatamente, Helena respondeu. É aí que o caráter aparece. A frase viralizou. Nos dias seguintes, outros hotéis começaram a se mexer. Treinamentos internos, revisão de atendimento, códigos de conduta. Um diretor de rede hoteleira comentou: se uma milionária pode ser tratada assim, imagine quem não tem nada. Helena acompanhava tudo com distância. Exposição não é vitória, disse ao gerente. É responsabilidade. Mas aquela história ainda precisava de fechamento. Porque não bastava mostrar o erro, era preciso deixar a lição clara. E isso viria no silêncio do último ato. Algumas semanas depois, o hotel recebeu um prêmio. Nada de luxo, nada de tapete vermelho. Um reconhecimento simples. Excelência em atendimento humano. Os funcionários se reuniram no saguão. Gente que antes evitava falar. Gente que já tinha sido humilhada. Gente que quase desistiu. O gerente subiu num pequeno palco improvisado.
Esse prêmio não é sobre ser o mais caro, disse. É sobre ser o mais justo. Aplausos contidos. Helena observava de longe, sem subir ao palco. Uma funcionária se aproximou. A senhora podia estar lá em cima, disse. Helena sorriu de leve. Não fiz isso para ser aplaudida. Ela caminhou pelo saguão e parou exatamente no ponto onde fora diminuída naquela primeira noite. Ali, onde alguém tentou fazê-la se sentir pequena. Aqui, disse ela ao gerente, foi onde tudo começou. Ele assentiu. A gente acha que sabe quem é importante, comentou. Até errar feio. Helena respirou fundo. Importante não é quem tem dinheiro, respondeu. É quem não usa o dinheiro para humilhar. Naquele dia, novos hóspedes chegaram. Simples, elegantes, cansados, confiantes, todos tratados da mesma forma. Um homem comentou ao sair: nunca fui tratado assim num hotel. Nem quando era rico, nem quando não era. Helena ouviu de longe e soube. A mudança tinha passado do discurso para a prática. Mas ainda faltava fechar a história, dizer em poucas palavras aquilo que precisava ficar na cabeça de quem assistisse até o último segundo. A frase final, a lição definitiva. Naquela mesma noite, o saguão estava calmo, sem filas, sem tensão, sem olhares atravessados. Helena desceu sozinha pelo elevador. Vestia a mesma roupa simples da primeira noite. Nada havia mudado por fora. Mas tudo havia mudado por dentro. Ela caminhou até o balcão. Uma nova recepcionista sorriu imediatamente. Boa noite, senhora. Seja bem-vinda, sem medir roupa, sem medir aparência, sem medir dinheiro. Helena assentiu. Boa noite. Ela se virou para sair quando ouviu uma conversa baixa atrás de si. Você sabe quem ela é? Cochichou um hóspede. Não faço ideia, respondeu o outro. Helena ouviu e sorriu, porque aquela era a resposta certa. Do lado de fora, ela parou por um instante, olhando a fachada iluminada do hotel que agora funcionava como deveria ter funcionado desde o início. As pessoas sempre perguntam, disse em pensamento, quem é rico, quem é milionário, quem tem poder. Ela lembrou da primeira noite, do tom de deboche, da tentativa de diminuição, da humilhação disfarçada de procedimento. Mas quase ninguém pergunta, continuou, quem seria você se não soubesse quem está do outro lado? Ela respirou fundo. Ser humilhado dói, mas humilhar revela caráter, revela limites, revela quem alguém é quando acha que ninguém importante está olhando. Helena entrou no carro sem motorista, sem pressa. Não precisava provar mais nada, porque a maior vitória não foi mostrar que era a dona, nem que era milionária, nem que tinha dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo. A maior vitória foi provar que lição final: nunca diminua alguém pela aparência. Nunca trate ninguém como se valesse menos, porque você nunca sabe quem está diante de você. E mesmo que soubesse, isso não te daria esse direito. O poder muda de mãos. O status vai embora. O Pix, o empréstimo, o dinheiro acabam. Mas o caráter fica. Se essa história te fez refletir, se inscreva no canal e clique no joia. Comente, você já foi humilhado em um lugar assim? Aqui, histórias que mostram que justiça pode ser silenciosa e ainda assim devastadora.